Fala galera, beleza? Então, eu disse aqui que disponibilizaria um modelo de quadros no Trello, né, que eu usei para gerenciar o lançamento. Se algumas pessoas não lembram quando foi que eu falei isso, foi um post que eu contei de um resultado de um lançamento e disse que um dos diferenciais que eu gostei muito de usar nesse projeto foi organizá-lo tudo aqui no Trello. Eu criei esse modelo, entre aspas, baseado no método Scrum, beleza? E além de disponibilizar o modelo para que vocês usem, eu vou explicar como eu usei. Eu acredito que não vai ser muito demorado, eu acredito que em torno de 20 a 25 minutos a gente consegue matar isso aqui, mas peço que você não só assista, mas como aplique, porque isso com certeza vai ajudar com que o seu lançamento fique muito mais claro. Beleza? No caso em questão, eu fiz o lançamento de 5 dias, lançamento de desafio de 5 dias. Serve para interno, serve para semente, tá? Ele serve para projetos que têm início, meio e fim, perdão. Então é isso, vou começar aqui a explicação, beleza? Primeiro eu vou passar, dando uma geral por todos os quadros, como vocês estão vendo aqui. Eu estou olhando para cá porque minha câmera está aqui em cima, beleza? E aí depois eu vou explicar como eu utilizei no projeto. Ela está até assim meio bagunçada, de fato, porque foi o modelo que nós utilizamos, eu só fiz uma cópia do caso, tirei algumas coisas, obviamente, e aí vou disponibilizar para vocês, beleza? Então, vamos lá. Isso aqui vai dar muita clareza para vocês com o projeto. Tá, vamos lá. Então, a gente tem as seguintes listas aqui nesse quadrinho do Trello. Temos o backlog, o quadrinho de reuniões, o quadrinho de administração, o quadro de a fazer, fazendo, feito e calendários. Alguns calendários, né? Não todos. Calendário de post, calendário de e-mails importantes e o checklist dos dias do evento, beleza? Eu não vou entrar tanto em detalhes nesses aqui, tá? Porque isso aqui foi uma coisa opcional, a gente decidiu fazer nesse projeto. O importante mesmo, o que nos trouxe toda a clareza, foram esses quadros aqui que eu vou falar agora. Vamos lá. Para que serve o quadro de backlog? Como não sou só eu, né? São 5 pessoas na equipe desse lançamento, todo mundo tem que saber para que cada quadro serve. Então eu coloco umas instruções básicas aqui para a pessoa ler e entender como é que funciona. Apesar de o Trello ser simples, tem gente que ainda não é muito habituada a como gerenciar projetos ou participar de projetos com eles. Então eu coloco algumas instruções básicas aqui, beleza? Para que serve o backlog? O backlog ele funciona como um registro de ideias. Então, as pessoas colocam o que precisa ser feito, tá? Ou ideias de coisas que podemos fazer, mas ainda não tem uma data definida, beleza? Então, por exemplo, aqui a gente colocou fechar a oferta final. Nesse caso, a gente ainda não tinha uma data definida, beleza? Isso aqui a gente colocou depois. Então, por exemplo, você teve uma ideia no meio de um lançamento. Ah, vamos colocar um brinde para os inscritos. Vamos colocar um brinde para os inscritos. O que eu recomendo que você coloque aqui? Pelo menos a data que vocês têm que finalizar essa decisão. Suponhamos que o lançamento seja daqui a 14 dias e vocês têm que resolver isso pelo menos até o início da última semana. Então, você coloca aqui. Isso tem que ser resolvido até pelo menos 7 dias e aí você coloca a data de entrega aqui que você precisa colocar. Então, o backlog, resumindo, ele serve para colocar informações que você ainda não sabe a data final, beleza? Colocar para você não perder ideias também, né? Durante o lançamento, durante um projeto, você tem várias ideias, algumas implementáveis, outras não. E aqui é um ótimo lugar para você colocar essas ideias. Então você pode colocar outra coisa, fazer uma live com o aluno para depoimento. É uma ideia. Decidam depois se vai fazer ou não. Esse quadro aqui foi uma implementação nova, tá? Que a gente não tinha utilizado no último lançamento e também salvou muito nossa vida, porque, novamente, lançamento é correria, tem muita coisa para ser feita e às vezes você precisa fazer algumas reuniões para definir coisas. Então, eu setei as principais reuniões que poderiam ser necessárias e coloquei aqui. Então, reunião de criativos, para a gente definir todos os anúncios que iríamos utilizar no lançamento. Reunião para oferta final, também muito importante, para saber qual vai ser o pitch ali no final, qual vai ser os bônus, quais vão ser os descontos. Então, nesse caso, essa reunião foi com o especialista. Aqui também, na reunião de criativos. E reunião de copy, desculpa, meu celular deu uma tocadinha aqui. Reunião de copy para o último dia,
Mesma coisa, sentei com o especialista e discuti. Aqui você pode colocar todas as reuniões, sabe? E aí, obviamente, você coloca os membros do projeto. Aqui eu não tenho nenhum membro porque esse projeto é um projeto vazio. Então, coloque os membros do seu projeto, beleza? E aqui você pode colocar reunião com design, reunião com gestor de tráfego. Gestor de tráfego. Isso aqui é muito legal porque, óbvio, algumas reuniões vão acontecer talvez de última hora, mas isso aqui limita um pouco que isso aconteça. É muito ruim, pelo menos eu acho, no meio de um lançamento, quando te chamam para um monte de reuniões que às vezes não são tão necessárias assim. Então eu marco as mais importantes. Cara, reuniões que são indispensáveis. Beleza, eu tenho que me juntar com o especialista para conversar sobre a oferta, eu tenho que me juntar com ele para falar de criativos. Então isso aqui está aqui e fica claro. Sempre mais ou menos com uma semana ou 10 dias de antecedência do que eu preciso entregar, beleza? Mas isso aí varia de acordo com a sua equipe, de acordo com quanto vocês conseguem produzir. Beleza? Então, já vimos backlog e reuniões necessárias. Então, agora nós vamos para a parte de administração, que é o core assim, desse quadro no Trello, na minha opinião. Ele foi o que trouxe a máxima clareza de onde nós queríamos ir nesse lançamento. Beleza? Vou começar aqui de baixo para cima, tá? Porque essa parte de cima é a parte mais importante de todas, então vou começar de baixo para cima. Primeiro, aqui eu coloco o link da planilha de centro de controle de tráfego. Beleza? O que é o centro de controle de tráfego, Jorge? É onde eu estou colocando as minhas métricas diárias de tráfego para um especialista, caso ele queira acompanhar também, ou no caso de você ter um gestor de tráfego, para o gestor de tráfego compartilhar com a sua equipe. Beleza? Eu vou mostrar aqui brevemente a minha planilha de controle de tráfego. Caso vocês queiram, eu posso disponibilizar todas as planilhas depois. Eu não vou colocar o link aqui, porque elas não estão vazias, né? Elas estão preenchidas, essas planilhas, então eu preciso esvaziar. E caso vocês queiram também, né? Não sei se vocês vão querer. Essa planilha de controle de tráfego é assim. Só um minuto. Deixa eu compartilhar para outra tela. Tá. Esse aqui é a minha planilha de centro de controle de tráfego, beleza? Que eu uso em todos os lançamentos, então aqui vai... Eu não vou demorar muito aqui, tá, gente? Que senão a gente vai perder tempo demais. Aqui eu coloco a questão do planejamento, onde eu vou usar o dinheiro e para que eu vou usar, carrinho aberto, blá, 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 e aqui as métricas. É muito simples essa planilha, só no caso de acompanhamento, com o gestor de tráfego, compartilhar com a equipe e também as outras pessoas que quiserem visualizar, enfim, o quanto vocês estão usando naquele lançamento. Outra planilha que eu disponibilizo naquele mesmo lugar, na parte de admin lá no Trello, é a planilha de solicitação de criativos, que eu também posso disponibilizar caso vocês queiram. Aqui eu mando para o especialista, algumas informações relevantes sobre anúncios, as especificações técnicas, aqui eu coloco o link do Google Drive, onde é para ele colocar esses anúncios. Aqui a solicitação, então eu vou aqui dizendo exatamente qual é a fase desse cliente, nome da campanha, tipo de anúncio, enfim, o local onde vai ser esse anúncio e aqui o conteúdo do anúncio, o texto, beleza? Então, essas duas planilhas, centro de controle de tráfego, solicitação de criativos, estão lá dentro do Trello, caso vocês queiram, é só me pedir. Vamos voltar para o Trello, que o assunto de hoje é ele. Cadê? Achei. Tá aqui. Beleza, vamos voltar para o Trello. Então, aqui, centro de controle de tráfego, solicitação de criativos, eu coloco o link dessas planilhas aqui, beleza? Expert entra, outras pessoas que estiverem interessadas nessa área específica do projeto entram também e tem o acesso, beleza? Membros do projeto, basicamente a gente só divide aqui claramente. Quando você não tem uma equipe tão grande, que já tem uma equipe grande que já tem muito entrosamento, isso aqui não é necessário, mas no nosso caso, como a nossa equipe está aumentando aos poucos, a gente definiu dessa forma para todo mundo saber exatamente o que fazer. Então, Ju e Leandro, que é a especialista e o esposo dela, cuido da parte de conteúdo, parte estratégica, eu, tráfego, gestão do projeto, copies, a Fernanda, que é a nossa moça do suporte, ela escreve alguns textos de e-mail também, e a Estrela, que é o suporte de conteúdo, que ela é professora junto com a Juliana, tá? Só para lembrar, esse foi o lançamento do nicho de espanhol, beleza? Idiomas espanhol. Nós fizemos ali mais de 100 mil reais em 2 lançamentos, que não investimos nem 10 mil reais em tráfego somando os dois, beleza? Então, colocamos aqui os membros do projeto. Diretório. Para que serve o diretório?
Aqui eu crio uma pasta no Google Drive com todos os arquivos. Então eu divido em uma pasta grande com o nome do projeto, então lançamento de março, e dentro dessa pasta do Drive outras subpastas. Então criativos, anúncios gravados, anúncios editados, copies, então tudo fica organizado, debriefing depois que acaba o lançamento. Então, quando a gente quer visitar um dado específico de um lançamento, nós entramos nessa pasta e tem tudo que a gente precisa lá, beleza? Depois disso, as metas. Então, aqui a gente descreve as metas que a gente quer fazer nesse lançamento, coloco aqui os dados do último lançamento para a gente ter uma visualização. Faturamos 48 mil no lançamento anterior e colocamos a meta do lançamento atual. Nossa meta desse foi 65, nós fizemos 61, beleza? Ainda assim, muito bom, porque a gente não investiu nem 5 mil reais no lançamento inteiro. Então aqui, metas, sempre é bom ter muito claro, não adianta você fazer um projeto, fazer um lançamento se você não sabe para onde você quer ir. Então, e é bom, obviamente, que a equipe toda saiba dessas metas. É muito legal quando toda a tua equipe está na meta, que aí lá no grupo de WhatsApp, na reunião do time e tudo mais, todo mundo conversa, cara, vamos chegar no tal número de vendas, vamos chegar no tal número de vendas. Isso é muito, muito, muito positivo. Escopo do projeto. Basicamente, aqui é uma área onde a gente escreve como vai ser esse lançamento. Então, eu coloco algumas coisas como Big Idea, como o fluxo do lançamento, que eu até tirei o link daqui. Por que esse fluxo do lançamento? Eu desenho basicamente como vai ser o projeto. Página de captura, recebe o primeiro e-mail, recebe o segundo, vai para o evento, recebe a oferta, recebe 3 e-mails de recuperação de carrinho. Basicamente, assim, é só uma explicação geral, tá? Do projeto. Você pode até colocar um link aqui de um arquivo explicando. Eu digitei basicamente aqui, né, as informações que, basicamente, nós vamos repetir o lançamento anterior. Nós, de fato, repetimos praticamente tudo, só aumentamos o investimento e tudo mais. Então, isso aqui diferente das metas, isso aqui é a linha condutora do projeto. O que eu recomendo que você coloque? Vamos fazer um desafio de 5 dias, as pessoas vão se cadastrar, vão ter acesso às aulas por tanto tempo e vão receber a oferta do jeito tal, tal, tal. Simplesmente uma explicação, porque nem todo mundo, às vezes, na tua equipe tem o mesmo nível de consciência do que você. E agora chegamos à parte mais importante, que foi o fundamental para o projeto ter a organização que teve e a fluidez que teve. Eu até brinquei no post que eu fiz, que nesse lançamento, assim, parecia que eu não estava no meio de um lançamento, sabe? Que a maioria é caótico, confuso, e nesse não foi, as coisas fluíam muito bem, sabe? Tinha dias assim que eu olhava para os lados e falava, cara, não tenho nada para fazer, de fato, não tem nada para eu fazer nesse lançamento, parece que as coisas não estão rodando, parece que não vai dar resultado, porque, não sei, a pressão do lançamento parece que faz todo mundo se movimentar. E não foi assim, foi muito fluido, muito tranquilo, foi até mais tranquilo do que eu gostaria, mas isso ajudou bastante. Então, basicamente, o que eu faço aqui? Aqui que entra a parte da metodologia Scrum, beleza? O que é basicamente isso? A gente divide todo o projeto por semana. Então, desde a primeira semana que a gente vai começar a trabalhar nesse projeto, concepção de Big Idea, escrever os anúncios, montar a página, até a finalização desse projeto. Normalmente, aqui para a gente, para os lançamentos do nosso suporte, nós fazemos com 5 semanas. Dependendo do tamanho do seu lançamento, pode ser que isso fique 6, 8, 7, 2, enfim. E aí que está o negócio, criar as etiquetas daqui do Trello. Você vai em etiquetas e você vai criar cada etiqueta com uma semana. Cara, é a melhor coisa do mundo você não dividir as tarefinhas por dia. Depois vocês vão ver que tem sim coisas com datas de entrega, mas você não tem que fazer exatamente naquele dia. Você tem uma data limite que está dentro de uma semana. Isso facilita muito a vida, muito mesmo. Então, basicamente, aqui eu tenho as datas globais do projeto. Então, início do pré-desafio foi nessa data aqui, o desafio de 5 dias, essa data aqui, abertura de carrinho, abertura e fechamento de carrinho, essa data aqui. Então, olha, o nosso lançamento foi abriu o carrinho dia 21/3, nós começamos a trabalhar nele dia 22/2, basicamente um mês antes, né? Então aqui, eu divido exatamente os 7 dias, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5. Tenho minhas etiquetas, beleza. E agora o que eu faço? Essas etiquetas ficam aqui para todo mundo ver e saber em qual semana nós estamos. Tranquilo? Então, dividir por semana. Desde o primeiro passo do seu projeto de lançamento, divida por semana, tá ok?
Vamos lá. E aí entra a parte prática, digamos assim, do Trello, que é o que grande parte das pessoas utiliza, né, em todos os modelos assim que existem, que as pessoas divulgam, que tem gente que complica mais, tá? Eu particularmente não gosto, eu acho que assim eu consigo resolver meu problema, talvez em algum outro patamar, quando tiver com mais equipe, não seja eficiente, mas no momento está me atendendo muito bem, beleza? Então o que é isso aqui? A fazer, fazendo e feito. E aí, lembra do backlog que eu falei aqui atrás, que é onde você vai colocar tarefas que não tem data? Beleza, então quando você definir uma data para ela, vamos colocar um brinde para os inscritos? Vamos colocar a data de entrega para daqui a dia 22. Ficou dia 22? Definiu uma data? Passa para o a fazer. Entendeu? Então, o a fazer, obviamente, tarefas que você ainda não fez. E aí, como a gente organiza? Organizamos pelas etiquetas, beleza? Então, tá, vamos colocar um brinde para os inscritos? Tá, as datas estão erradas aqui, mas vocês vão entender. Então, digamos que aqui o dia 22 seja o dia 22 da semana 5, tá? Então, você coloca a semana 5, beleza? Tem que entregar isso até dia 22, ele faz parte da semana 5. Agora, vamos supor que essa tarefa, escrever a página de vendas, faça parte da semana 4. Então, eu venho, coloco aqui na semana 4, eu tenho que escrever minha página de vendas entre o dia 15 entre o dia 21. Aí, coloco a data de entrega que eu quero. Coloco a data de entrega para do dia 15 ao 21, vamos colocar para o dia 18. Então, obviamente, se ele é antes dessa tarefa daqui, eu coloco para cá. E tudo fica organizado por cor. É porque aqui o projeto já foi mexido e tudo mais. Então, você vai ver que vai ficar uma pilha de tarefas laranja, uma pilha de tarefas roxas, uma pilha de tarefas azuis, azuis mais claros e rosa. Vai ficar tudo organizado dessa maneira. E, obviamente, com os membros do projeto bem aqui. Então, vou colocar membros, fulaninho, fulano, Beltrano, tudo direitinho, muito bem explicado aqui. Um detalhe, quando você usa o Trello, você consegue filtrar as atividades pelas tarefas que você está fazendo parte. Só que você não consegue fazer isso pelo aplicativo. Eu estou usando o aplicativo aqui no meu computador. Você só consegue fazer esse filtro navegando mesmo pelo navegador, seja Google Chrome, Firefox, enfim. Aí você consegue filtrar só suas atividades, que aí fica o Trello muito mais limpo. Em vez de você entrar aqui nessa aba do A Fazer e ter um monte de coisa, você tem só as suas tarefas. Então, ele vai ficar organizado dessa maneira. Então, digamos que o escrever o e-mail de recuperação em carrinho seja parte da primeira semana, entre o dia 22 e o dia 28. Entre o dia 22 e o dia 28, semana 1, jogo para cá. Então, cara, isso facilita a vida de um jeito, porque toda a tua equipe, e aqui é uma coisa que a gente criou também na empresa, né? Que é todo mundo se organizar por semana, porque tudo fica muito mais fácil. Então, por exemplo, semana que vem eu tenho tarefas para fazer da empresa, tenho e-mails para escrever, tenho páginas para fazer. Então, eu sento esse domingo e falo, beleza, eu tenho para entregar essa tarefa até quinta-feira. Se eu tenho que entregar até quinta, eu tenho que começar a fazer terça. Pelo menos um dia de escrita, um dia de revisão, um dia de finalização. Pronto, então eu tenho toda a minha semana desenhada e visualizada. E, cara, no resto não tem mistério algum. Você fez a tarefa? Ah, outra coisa importante, checklist. Às vezes essa tarefa é a macro, né? Escrever e-mails de recuperação em carrinho. Então você tem que fazer as duas partes, digamos, da tarefa. Escrever, revisar, ok da Juliana, que é a especialista. Então, dentro dessa atividade, quem que eu tenho que marcar? A pessoa que vai escrever e a pessoa que vai revisar. A pessoa que escreveu vai dar ok, a pessoa que revisou vai dar o ok também. Espera que eu estou apanhando aqui. Agora sim, tarefa concluída, jogo para o feito. O fazendo, a parte do fazendo, eu confesso para vocês que eu não uso muito, tive um pouco de dificuldade para usar. Normalmente eu vejo a minha tarefa aqui e já começo a fazer quando estou acabando os itens, então tem o item 1, o item 2, o item 3, o item 4, o item 5, eu vou fazendo, já vou marcando, a barrinha de progresso vai mexendo, acabou, eu já passo direto para o feito. Eu recomendo que vocês usem o fazendo, tá? Principalmente em tarefas que requer revisão, beleza? Então,
Você montou aqui esse projeto. Você escreveu uma copy de página de vendas, o seu especialista tem que aprovar. Começou a fazer? Já coloca para fazendo. Já coloca para fazendo. Eu, sendo sincero, não uso muito, mas recomendo que vocês o usem. Beleza? Então, não tem mistério algum. Fazendo, a fazer, fazendo, feito, joga tudo para cá. E é muito importante que vocês não mintam e não apaguem as tarefas, porque isso fica como histórico. No nosso caso, que eu fui mexer agora aqui, teve uma tarefa que ficou pendente. Nós não fizemos. Então, isso fica legal porque você consegue depois ver pelo outro prisma. Cara, o que a gente teve dificuldade? O que nos travou aqui? Esse quadro ele não era assim no começo, ele foi aprimorado a partir do primeiro quadro, porque eu percebi que tinham carências que nós não estávamos conseguindo cumprir. E aqui, por último, essa outra parte que eu falei para vocês, é a parte dos posts. Então, isso aqui ficou mais por conta da Juliana mesmo, que era especialista, eu não cuidei muito dessa parte aqui. Ela colocava os posts, o texto do post, as hashtags, revisão, mesmo processo, só que aqui ela não jogava para o feito, tá? Ela só marcava e ficava um verdinho aqui, que seria uma tarefa mais específica. Isso aqui até eu vou pensar como organizar melhor, talvez de um outro quadro, para não ficar esse aqui tão bagunçado. E-mails importantes, a mesma coisa. E aqui, checklist básico do evento. Tudo que a gente tinha que fazer nos dias do evento, tá? Por que isso aqui é importante? Porque os dias do evento são os dias mais importantes do lançamento. Então, se você deixar tudo aqui, pode te dar uma certa confusão. Então, aqui eu coloco as tarefas macros, digamos assim, as tarefas mais... vamos dividir dessa maneira, as tarefas que não são do dia do evento. As tarefas que não são do dia do evento. Então, aqui eu coloco montar páginas de vendas, escrever copy, tal. E nos outros dias, e nos dias do evento mesmo, aí sim eu já coloco as coisas todas que eu preciso fazer do evento, que isso aqui eu não posso esquecer de jeito nenhum. Então, enviar o e-mail, postagem do Instagram depois de falar da live, enviar postagem do Instagram, WhatsApp falando sobre comentário, enviar e-mail 257 com o link da live, tarefas e avisos do WhatsApp, entendeu? Isso aqui facilitou muito a nossa vida mesmo, porque no primeiro lançamento a gente sentiu que quando chegou perto do evento e as tarefas estavam no a fazer, a gente sentiu um pouco de confusão. Normal, chegando perto do lançamento a tensão aumenta, você tem muito mais tarefas para fazer. Então a gente decidiu mesclar, mudar na verdade, né? Deixar a fazer tarefas gerais, assim, as tarefas mais macros, e as tarefas específicas dos dias do evento a gente decidiu colocar no checklist do evento, beleza? Se você quiser deixar tudo aqui, não tem problema, você pode criar uma outra etiqueta também, você pode chegar, pegar essa etiqueta aqui do dúvidas, por exemplo, e transformar tarefas do dia do evento. Chegou aqui, você tem um a fazer, enviar e-mail avisando da hora do evento. Chega, coloca a semana do evento, vamos supor que é a semana 4, e coloca a tarefa do dia do evento. Pronto. Você pode fazer tanto dessa forma, como da outra forma que nós fizemos. Então, recapitulando. Backlog, colocar informações que não tem data, lista de reuniões necessárias, colocar o máximo de reuniões que você puder e também a que você acha que serão necessárias, se você já tem data e horário reservado, não acontecer imprevistos na tua agenda. Admin, todas as datas importantes, escopo, que é a linha do projeto, metas do projeto, diretório de arquivos, membro, planilha de solicitação de criativos, que se vocês quiserem eu posso compartilhar, e centro de controle de tráfego, se vocês quiserem também posso compartilhar. A fazer, sem mistério nenhum, tarefas que vocês já têm data marcada para cumprir, fazendo tarefas que eu recomendo que normalmente tarefas que requerem revisão, e feito as tarefas que já foram concluídas. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Vou colocar tanto o link vou colocar o link desse projeto no Trello lá. Peço que vocês não o modifiquem, mas o copiem, tá? Por favor, prestem atenção nisso, porque senão vai virar uma bagunça, muita gente vai acessar. O que você faz? Você vai bem aqui, eu acho que é menu. Eu acho que é menu ou é configuração? É menu. Você vai em mais e você vai em copiar quadro e você cria o seu próprio quadro. O meu modelo, para você não atrapalhar as outras pessoas, porque se você chegar muito atrasado, alguém pode chegar e mexer aqui e não vai estar nesse mesmo modelo, beleza? Porque eu não consigo travar isso aqui. Inclusive, se alguém soubesse ter uma maneira de travar um quadro para ninguém mexer, eu agradeço, beleza? Muito obrigado, galera.